Bora lá para nossa terceira live desse aquecimento que a gente está fazendo aqui ao longo dessa semana para o nosso treinamento prático, Operação Resgate, que começa na próxima semana, mais precisamente daqui a 5 dias começa o nosso treinamento prático gratuito e online, a Operação Resgate, na semana do servidor viajante. E nesse treinamento prático você vai aprender como servidores viajantes estão fazendo para viajar o Brasil e o mundo sem pagar pela passagem e até mesmo hospedagem. Então, se você ainda não está inscrito ou não está inscrita na Operação Resgate, que é o nosso treinamento gratuito, que vai começar na segunda-feira, digita aqui nos comentários a palavra resgate, fechou? O que é essa Operação Resgate? A Operação Resgate você vai ter acesso, além de aulas gravadas, você vai ter acesso a plantões, tira dúvidas, que são aulas práticas também para você colocar a mão na massa. Você vai receber materiais exclusivos com conteúdo. Você vai ter acesso a exercícios, tá? Durante o evento para fixar aquele conteúdo e aquele conhecimento que você vem recebendo. Então, o que eu posso falar para você é já se prepara, porque a partir da segunda-feira, a semana aí do servidor viajante, a Operação Resgate é uma semana que vai poder mudar a sua vida daí em diante, tá? Então já fala com seu marido, já fala com sua esposa, fala com seus filhos. Próxima semana você precisa se concentrar, você precisa participar da Operação Resgate para que você possa, em breve, logo nos próximos meses, garantir aí as próximas viagens da sua família. Um dos grandes erros que o servidor comete, primeiro, quer uma passagem aérea, sonha com uma viagem, ele simplesmente vai lá, abre o Google Flights. Quem não sabe o que é o Google Flights, tá mais perdido do que segue em tiroteio. Essa aqui é a grande verdade. Vai lá, abre o Google Flights, que é a ferramenta do Google para buscar voos. Ou então, abre o Kayak, que é um outro site famoso para buscar passagens. Ou vai lá no site da Decolar, buscar uma passagem. Ou pior, ainda se dirige a agências de viagem. Eu não vou dizer nem que é pior. Entre buscar no Google Flights, Kayak, Decolar, eu diria que você buscar uma passagem aérea numa agência de viagens ainda é melhor do que você procurar nesses sites. Vou explicar o porquê. Porque os preços desses sites aqui, tá, que são buscadores, no caso da Decolar, é uma grande agência de viagens, né, só que totalmente online, e das agências de viagens, boa parte das vezes vai ser um preço ali bem parecido, tá? Só que quando você busca numa agência de viagem, você ainda tem um benefício que é a assistência da agência de viagem, que é algo que você não vai ter quando você compra uma passagem no Skyscanner, no Kayak, no Decolar, tá? Então eu diria que dentre essas formas aí, ferramentas que normalmente servidores buscam passagem, eu diria que uma agência de viagem ainda é o melhor caminho para esses, tá? Mas é natural que esses servidores, quando vão buscar essas passagens, se deparem com preços absurdos. E isso não é culpa das agências de viagem, isso não é culpa dos buscadores, como Skyscanner, como Google Flights, não é culpa da Decolar. Isso é um efeito natural de tudo que vem acontecendo com o turismo e com o transporte aéreo nos últimos anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, eu emiti uma passagem para voar para a Europa com a minha família. Ela custou, na época, R$ 1.400, ida e volta. Era uma passagem para a Europa, tá? Para Portugal. E ela custou R$ 1.400. Hoje, essa mesma passagem, partindo de Aracaju, por mais que seja em baixa temporada, ela não vai custar menos de R$ 5.000 ida e volta. Se a gente faz um cálculo rápido aqui, isso dá mais de 300% de inflação, mais de 300% de aumento. Léo, por que isso aconteceu? São vários os motivos que deram ensejo a essa alta das passagens e das hospedagens. Primeiro, aumento do dólar, que é a moeda que manda, digamos, no turismo internacional. Tudo no turismo ele é baseado no dólar. E a nossa moeda aqui, o real, frente ao dólar, ela perdeu força, né? E vai continuar perdendo força ao longo dos anos. Isso aqui é um fato, isso daqui é óbvio, tá? Então o real ele perdeu muita força aí frente ao dólar ao longo dos últimos anos. Outra coisa, o principal gasto das companhias aéreas é o combustível, que é o querosene da aviação. E o querosene da aviação
vem sofrendo ao longo dos anos uma alta inflação, o que faz com que o custo das passagens se tornem mais caros. Sem falar que o querosene da aviação ele também é lastreado no dólar. Então, quanto mais o dólar ganha força frente ao real, mais também o querosene acaba se tornando mais caro para as companhias aéreas. Então, esses são dois fatores que já faziam com que, especialmente as passagens aéreas, se tornassem muito mais caras ao longo dos anos. E a gente sabe, eu sou servidor, você é servidor. Ninguém aqui tem um aumento de 50%, de 60% de um ano para o outro, né? A gente mal tem, quando tem, um reajustezinho ali de 4, 5, no máximo 6% para acompanhar a inflação. Isso eu estou falando de categorias privilegiadas, porque eu sei que tem muita categoria dentro do serviço público que nem reajuste salarial tem. Essa aqui é a verdade, tá? Não é nem que tem aumento, não tem nenhum reajuste para acompanhar a inflação, tá? Então, ano após ano, o nosso salário ele sempre vai ser depreciado em relação à inflação que as passagens aéreas sofrem. Isso quer dizer que cada ano que passa vai se tornar mais difícil para o servidor comum viajar, porque as passagens vão ficar cada vez mais caras. Somente de 2013 para 2023, desculpa, para 2024, as passagens sofreram um aumento de 47%. Quando é que você vai sonhar com o seu salário aumentar 47% de um ano para o outro? Isso só acontece com o político. E olhe lá. Nós, que somos servidores ali da base, isso nunca vai acontecer. Então, se as passagens elas aumentam muito mais do que aquilo que a gente ganha, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável, se você depender única e exclusivamente do seu salário para viajar. Mas além disso do que eu falei, tem um fator que é primordial, e eu diria que é o principal, nesse aumento que todo o setor do turismo sofreu, tanto as passagens como as hospedagens, que foi a pandemia, que foi a Covid-19. Imagina o seguinte, no início de 2020, a pandemia estourou, simplesmente todos os setores pararam. E tem um deles que sofreu muito mais do que os outros, que é o setor do turismo. Porque simplesmente os aviões precisaram ficar estacionados nos aeroportos da noite para o dia e ninguém podia viajar. Os hotéis ficaram com suas portas fechadas durante 2 anos, amargando aí prejuízos de 2 anos. Várias companhias aéreas, inclusive, faliram durante a pandemia. Porque imagina o custo que é para manter uma aeronave, o custo que é para manter uma companhia aérea e durante 2 anos uma companhia não ter faturamento para se manter. As brasileiras, inclusive, dentro desse cenário, praticamente todas elas entraram num processo de recuperação judicial. A Gol entrou em recuperação judicial, a Latam entrou com um processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Agora, recentemente, a gente tem aí a notícia que a Azul também entrou com um processo de recuperação judicial, e isso não é nada limitado às companhias aéreas brasileiras. Dezenas, se não centenas de companhias aéreas de todo o mundo sofreram muito com a pandemia, tá? Então as companhias aéreas elas amargaram os maiores prejuízos da história durante esses 2 anos da Covid-19, que infelizmente ninguém podia viajar. Só que o que é que aconteceu? Existiu sim esse período aí de 2 anos. Só que, ao mesmo tempo que as companhias aéreas ficaram 2 anos sem voar, aquelas pessoas que gostam de viajar, que queriam viajar, todo mundo parou de viajar ao mesmo tempo. Todo mundo parou de viajar ao mesmo tempo. Só eu, Leonardo, com a minha família, a gente precisou cancelar 12 viagens durante 2020 e 2021. Viagens essas que, inclusive, já estavam marcadas. Tinha uma grande viagem que nós iríamos fazer, e essa seria a realização de um grande sonho também, que era uma viagem para a Ásia. Eu já estava com licença premium marcada, inclusive, porque a gente ia fazer uma viagem de 45 dias para a Ásia, onde a gente ia rodar 8 países, tá? E é uma viagem que ia acontecer em abril de 2020, que a gente teve que cancelar naquela época por causa da Covid-19, tá certo? Então, o que aconteceu? Durante 2 anos, todo o mundo ficou sem viajar. Só que, quando os aeroportos se abriram, quando as aeronaves começaram a voar, qual foi o efeito? Qual foi a consequência da Covid-19? Ela simplesmente gerou a maior demanda da história.
a maior demanda reprimida da história. Imagina, 2 anos, todo mundo parado, trancado em casa, sem poder viajar. O que acontece quando o mundo volta ao normal? Todo mundo querendo viajar ao mesmo tempo. E aí pensa comigo, se existe uma alta demanda, ou nesse caso, uma altíssima demanda, milhares de pessoas em todo mundo querendo viajar, e uma oferta que ela se mantém a mesma, até porque não se criaram novos aviões, não se criaram novos hotéis, até porque ninguém tinha dinheiro para isso, o que as companhias aéreas e os hotéis enxergaram? Poxa, eu passei 2 anos aí tomando prejuízo, quase fechei as portas, e agora existe muito mais gente querendo viajar do que o que a gente suporta. Então o que eu vou fazer agora? Já que existe muita gente querendo viajar, muita gente disposta a pagar, os preços eu vou elevar. Vou aumentar muitos os preços, para quê? Para tirar os prejuízos que eu suportei durante 2 anos. Então, essa demanda reprimida fez com que as companhias aéreas, com que os hotéis simplesmente explodissem os seus preços para tentar recuperar uma parte do prejuízo que eles haviam tomado. E aí você pode imaginar, você pode pensar, mas isso foi só o primeiro ano. Eles vão fazer isso durante 1 ano e depois vai estabilizar. Não. Existem pesquisas que falam que essa demanda reprimida ela só vai ser 100% solucionada, digamos, né, depois de 10 anos. Ou seja, os preços pós-pandemia, eles cresceram e cresceram absurdamente. E a notícia ruim nessa história toda é que esses preços continuam crescendo ano a ano. Então, se você, que é servidor ou servidora, quer continuar viajando ou quer simplesmente viajar com a sua família nesse e nos próximos anos, você precisa começar a pensar e fazer diferente. Se você simplesmente aceita o ciclo que você está vivendo no serviço público, se você simplesmente aceita essa vida que você tem hoje, de receber o seu salário ali, ficar sempre empurrando com a barriga, um dia eu vou fazer essa viagem, quem sabe no próximo ano, hoje não dá. Vou te dar uma notícia que infelizmente é ruim para você. Não vai acontecer. Porque ano após ano vai ficar cada vez mais caro. E essa desculpa que você se dá todos os anos, de que agora não posso, no próximo ano talvez, sempre tem um talvez, sempre tem um porém, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque cada vez mais viajar vai se tornar mais caro. Mas se você está disposto a se comprometer a mudar isso, e a viajar não apenas no Brasil, mas para qualquer lugar do mundo, sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem, a inteligência financeira em programas de fidelidade está aí. E não é nada novo, não é nada de outro mundo. É um benefício e um direito que você já tem, que você já poderia estar aplicando há anos, e que você tem a oportunidade agora de começar a aplicar para resgatar as viagens que você deixou de fazer nos últimos anos, para resgatar as viagens que você sempre quis fazer com a sua família. Basta você querer, basta você se comprometer a buscar o conhecimento. E o conhecimento está aí, escancarado na sua frente. Daqui a 5 dias, Operação Resgate, um treinamento prático, gratuito e online. É a chance que você tem de mudar essa história e resgatar as suas viagens. Então, cara, assim, com toda a sinceridade, eu não consigo entender. Se você tá aqui comigo ao vivo, na quinta-feira, 7h27 da noite, é porque você quer viajar mais. É porque você não quer mais ficar em casa nas suas férias, sentado no sofá. É porque você quer realizar o sonho da sua família, porque você quer viajar para Gramado, você quer ir para as praias do Nordeste, você quer ir para Disney, você quer ir para Europa, seja lá para onde for. Cada um tem o seu sonho, cada um tem as viagens que quer fazer. Então, se você quer, se compromete com isso. Eu não consigo acreditar que tem gente que tá aqui 7h30 da noite e ainda não está inscrito na Operação Resgate. Um treinamento prático de 1 semana, onde eu simplesmente vou abrir para você as estratégias que servidores e servidoras viajantes usam todos os anos para viajar pelo menos 3 vezes por ano com a família, sem pagar pela passagem e até mesmo hospedagem. Então, se você não está inscrito ainda, aproveita, porque faltam apenas 5 dias, tá? 5 dias. Digita resgate aqui, que eu vou te enviar no seu direct o link com todas as informações e o link para você fazer a sua inscrição. Tá certo? Então, todo esse aumento que aconteceu no setor do turismo, tanto nas passagens como nas hospedagens, faz com que as passagens explodam de preços. E se você continua buscando as passagens de forma aleatória, seja numa agência de viagens, seja através de buscadores como Skyscanner, Google Flights, Kayak, Decolar, você vai encontrar esses preços aí que estão disponíveis para qualquer pessoa. Existe também aquela outra vertente, aqueles servidores que já acumulam pontos ou milhas, ou seja, que já deram o primeiro passo dentro da inteligência financeira em programas de fidelidade, que já sabem que podem usar o custo de vida para gerar milhares de pontos e milhas todos os meses.
Só que qual é o grande obstáculo que muitos desses servidores aqui enfrentam? E se você já passou por isso, deixa eu saber e manda aí nos comentários, tá? Alguns servidores, eles simplesmente começam a acumular pontos, só que começam a acumular esses pontos sem saber exatamente o que é que estão fazendo. Eles vão lá, começam a gerar pontos no programa X, Y, Z. E aí, no momento que ele pensa em fazer uma viagem, obviamente, ele vai lá naquele programa que ele começou a acumular os pontos, X, Y, Z, e vai lá pesquisar uma passagem. O que é que acontece 90% das vezes? Aquela passagem que ele está buscando para aquele destino, simplesmente está muito cara. São muito mais pontos do que aquilo que ele acumulou, ou é uma quantidade ali que talvez só dá para uma passagem para ele, ou só dá uma passagem para o marido, não dá para a família toda. Alguém já passou por isso? Alguém já abriu o site do programa de fidelidade e se deparou com passagens absurdamente caras, mesmo em pontos ou milhas? Sim ou não? Ou isso que eu estou falando aqui é bobeira? Fala para mim. Olha a Clarice aí, ó. Exatamente isso. A Jaqueline. Sim. Pois é. Você sabe por que isso acontece? Eu vou te contar. Imagina que você comprou um carro, tá? A Cristina também, em BC Paiva. Imagina que você comprou um carro. Foi lá na concessionária e comprou um carro. Só que você não teve o cuidado de perguntar ou pesquisar qual era o combustível daquele carro. Ou seja, você foi lá na concessionária e não perguntou se aquele carro era... Se o combustível dele era álcool, se era gasolina, se era diesel, se era gás, se era energia elétrica. Tá? Você não perguntou. Ou se ele era híbrido. Enfim. E aí você levou o carro para casa. E aí você simplesmente começou a colocar álcool no carro. Álcool. Sem saber qual era o combustível que deveria colocar. E só depois de você ter completado o tanque do carro de álcool, você vai lá ligar a chave para ver se ele funciona. Ou seja, você simplesmente contou com a sorte. Aquele carro pode ligar? Pode. Se você der a sorte do combustível dele ser o álcool, pode ser que o carro ligue. Mas a chance disso dar errado é muito maior. Afinal de contas, tem outros tantos combustíveis que poderia ser do carro. Poderia ser gasolina, poderia ser diesel, poderia ser a gás, poderia ser elétrico. E aí, o carro não ligar. Ou pior, dar defeito no carro. Por que eu estou falando isso? Essa nada mais é do que uma analogia para o que acontece com 97% das pessoas quando falamos sobre programas de fidelidade. Elas fazem exatamente o contrário. Qual seria a primeira coisa a se fazer? Seria você entender qual era o combustível naquele carro. Por quê? Porque você iria lá e colocaria o combustível certo. Faz sentido? A mesma coisa acontece com os programas de fidelidade. O servidor vai lá, começa a acumular pontos, começa a acumular milhas, só que acumula esses pontos e milhas em um programa qualquer, sem saber quais são os parceiros daquele programa, sem saber quais são as melhores rotas feitas pelaquela companhia daquele programa. E só depois, quando vai precisar uma passagem, ele vai lá no site e começa a procurar. E aí conta com a sorte. Se der sorte daquela rota que ele quer ser uma rota boa daquele programa, tudo certo. Mas na grande maioria das vezes, não vai ser. E aí qual é o sentimento que você tem? Cara, essa parada aqui de programas de fidelidade não é pra mim. Não é pra mim. Porque eu acumulei milhares de pontos, acumulei, sei lá, 200 mil pontos no programa da Latam, e aí quando eu fui pesquisar uma passagem de Recife para Confins, Belo Horizonte, a passagem estava estupidamente cara. Por que isso aconteceu? Porque ele começou a gerar pontos no programa errado. E estava simplesmente contando com a sorte. Então, ao invés de você sair por aí acumulando combustível no programa errado, e aí eu já vou responder a pergunta da Cássia, não é sobre simplesmente, a Cássia, onde pesquisar as passagens. Não existe um metabuscador em que simplesmente você vai encontrar as melhores passagens na palma da sua mão. É sobre você ter o conhecimento sobre cada programa de fidelidade, sobre quais são as melhores rotas de cada programa e sobre quais são as parceiras de cada programa,
para você sempre tomar a decisão certa de acumular os pontos no programa que de fato e de forma efetiva vai te ajudar. Quer um exemplo? Tem alguém aqui que mora em Recife, por exemplo? Tem alguém que mora em Recife? Sim ou não? Vamos lá. Vou dar um exemplo de Recife, tá? Porque tá aqui pertinho. Tem alguém que é de Recife? Por que eu tô te falando de Recife? Recife é uma cidade hoje que o aeroporto de Recife é o hub da companhia aérea Azul. Léo, o que é hub? Hub nada mais é do que a casa daquela companhia aérea, tá? Hub, H-U-B, nada mais é do que a casa daquela companhia aérea. Quando aquele aeroporto daquela cidade, ele é o hub daquela companhia aérea, isso já diz muito pra gente. Isso já diz que, provavelmente, naquela cidade ali, aquela companhia aérea que estabeleceu como hub, ela vai ter melhores tarifas para as rotas que ela faz. Ou seja, se você é um servidor que mora em Recife, o primeiro programa que você deve estudar, a primeira companhia aérea que você tem que ligar o seu radar é a companhia aérea Azul. Se você está acumulando pontos na Smile, se você está acumulando pontos na Latam, talvez você esteja fazendo uma grande bobeira e está contando com a sorte. E está simplesmente contando com a sorte. Quer um outro exemplo? Tem aquele servidor, por exemplo, que mora em São Paulo. Vamos lá, quem é aqui que mora em São Paulo? Tá? Quem é aqui que mora em São Paulo? Adriana, mais objetividade. Adriana, cara, eu tô dando o meu máximo aqui, tudo que eu tô falando aqui é para contextualizar para quem tá chegando do zero, tá? Se a live não tá legal para você, é bem simples, é só clicar aqui no X e procurar algum vídeo aí na internet que você acha que vai te ajudar melhor. Desculpa, tá? Eu sou bem direto assim. Eu tô aqui, ninguém tá aqui brincando, tá? A gente tá aqui todos os dias com um único porém, ajudar servidores públicos a viajar mais. Se não é o seu caso, se você acha que existe alguma dica mágica, algum segredinho que você vai aprender esse segredo, vai começar a viajar mais daqui para frente, desculpa te avisar, mas isso não existe. Aí continua se enganando. Se você quer aprender de verdade, continua. Se não quer, paciência e tá tudo bem, tá? Desculpa ser bem direto, tá? Então vamos lá, ó. Tem uma galera aí de São Paulo, a Abelha, a Daiane, a Rosângela, tá certo? Então o que é que acontece? Vamos supor que a Daiane, ela quer viajar para a Europa, para Madrid, na Espanha, tá? Para Madrid, na Espanha. Só que aí a Daiane ouviu na internet, né, uma dica mágica aí, algum influenciador, alguém aleatório falar que Azul é um bom programa. Por que eu tô falando isso, gente? Todos os dias eu recebo na minha caixinha de perguntas: Léo, qual é o melhor programa de fidelidade? E não existe, tá? Não existe. Cada programa de fidelidade, ele se adequa à sua Roma, à sua necessidade, àquela viagem que você quer fazer. Às vezes, o simples fato de você estar viajando sozinho ou estar viajando em família vai mudar a sua estratégia, vai mudar o programa de fidelidade. Tá certo? Então vamos lá, vamos supor que a Daiane quer viajar para Madrid. Só que ela escutou na internet, ou sei lá, leu em algum site, que o programa da Azul é um programa muito bom, que é um programa muito legal. E ela foi lá, simplesmente começou a acumular esses pontos lá no programa da Azul. Só que o objetivo dela, a Roma dela, é Madrid. Para ela que mora em São Paulo e quer viajar para Madrid, o programa da Azul não é tão bom. Tá? Em São Paulo, capital, não é tão bom. Qual seria, talvez, o melhor programa para ela? O programa da Ibéria. Porque é um programa que tem voos diretos com a companhia aérea da Ibéria e atua sob tabela fixa. O que é tabela fixa? São passagens que custam o mesmo valor durante todo o ano. Ele tem um valor fixo. Então, se a Daiane tem esse tipo de informação antes, provavelmente ela iria começar a acumular esses pontos no programa da Ibéria. E teria uma taxa de assertividade para emitir a passagem dela muito maior do que simplesmente sair acumulando esses pontos de qualquer forma. Um outro exemplo, tá? Eu sei que tem muito professor, tem muita professora aqui, tem muito servidor, por exemplo, que só pode viajar em autoestação. Seja porque só tem férias nesse período, seja porque depende das férias escolares aí dos filhos, tá? E a autoestação a gente sabe, sempre os preços são muito mais altos, mais elevados, certo? E o que acontece?
mesmo em milhas, para aqueles programas de fidelidade que atuam sobre o que chamamos de tarifa dinâmica. O que é uma tarifa dinâmica? É aquela tarifa que hoje está barato, amanhã pode estar caro, hoje está 20 mil, amanhã está 30 mil, no outro dia pode estar 80, 100, ou seja, é variável, tá? É dinâmico. Alta temporada, os preços das passagens em pontos e milhas, eles também vão estar bem mais altos, porque é oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Se tem muita gente buscando aquela passagem, por mais que seja em pontos e milhas, vai aumentar ali o valor. Só que qual é a estratégia que nós usamos muitas vezes para alta temporada? São as tabelas fixas. Tabelas fixas de alguns programas de fidelidade. Por exemplo, no ano retrasado, a gente decidiu viajar na última semana de dezembro para Gramado, para comemorar o aniversário do Gabriel, que é o meu filho de 3 anos. Ele nasceu no dia 31 de dezembro, né? Então ele sempre faz aniversário aí no Réveillon. E a gente decidiu, faltando 20 dias antes, que a gente queria ir para Gramado. Cara, se você fizesse isso e fosse precisar uma passagem aérea, seja em reais, seja em milhas, nos programas comuns, iria estar custando o olho da cara, como estava, tá? Mas aí o que foi que a gente fez? Por ter conhecimento, a gente se utilizou de uma tabela fixa do programa da American Airlines, que é uma tabela fixa onde você pode emitir uma passagem para qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar para qualquer lugar do Brasil, por 7.500 pontos, tá? Por 7.500 pontos. Só que adiantava alguém aleatório saber disso naquele momento para emitir a passagem para ele? Não funcionava. Por quê? Porque ele precisava ter o conhecimento sobre essa tabela fixa antes para gerar os pontos antes nesse programa. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Olha aí, ó, a irmã da abelha tem livelo e viaja sempre para o exterior com pontos. Pois é, essa é a realidade de mais de 4.500 servidores públicos de todo o Brasil. Tá? A Geisa, é possível transferir de um programa para o outro? É aí que entra, Geisa, uma parte de tudo aquilo que eu quero falar aqui. A partir do momento que você acumula suas milhas em um programa errado, na grande maioria das vezes, você não pode mais transferir essa pontuação. Você só pode transferir pontos do programa do banco para o programa da companhia. Por exemplo, você está acumulando pontos lá na Livelo, que hoje é o melhor programa de fidelidade do mercado. Você pode transferir da Livelo para Azul, da Livelo para Smiles, da Livelo para Latam PS, tá? Que são programas de companhias aéreas. Mas uma vez que você transferiu esses pontos para cá e gerou as milhas nos programas das companhias aéreas, em regra você não pode transferir mais. Então você não pode transferir da Azul para Smiles da Gol, você não pode transferir da Smiles para Latam, você não pode transferir da Latam para Ibéria. Tá entendendo? Tá entendendo qual é o problema aqui? A grande maioria dos servidores, das pessoas, acumulam as milhas no programa da companhia aérea e ficam presas a ele. E depois vão contar com a sorte. Tá? E depois vão contar com a sorte para encontrar uma passagem ali ou não. Tá entendendo? Qual é o X da questão aqui? Então você precisa parar de uma vez por todas, se esse é o seu caso. Antes de você buscar gerar as milhas, você precisa ter inteligência financeira em programas de fidelidade. Primeiro, definir a sua Roma. O que é a Roma? É o destino para o qual você quer viajar. Ah, eu quero viajar para a Espanha, eu quero viajar para Orlando, eu quero viajar para Miami, para Nova York, quero viajar para a Argentina, para Bariloche, para o Peru, para o Chile, seja lá para onde for. Esse é o primeiro caso. Define para onde você quer ir. Uma vez que você define para onde quer ir, com inteligência financeira em programas de fidelidade, você vai conseguir definir qual é o melhor programa de fidelidade para aquela viagem que você quer fazer. Ou quais são os melhores, porque em alguns momentos existe mais de um programa que pode ser bom para aquela viagem, tá? Para aquela viagem. E aí, voltando para o erro que a grande maioria comete, vai lá e acumula os pontos no programa errado e fica de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem conseguir muitas vezes emitir uma passagem. Por quê? Porque gerou os pontos no programa errado, tá? E aí, na maioria das vezes, acaba deixando esses pontos expirar, acaba trocando esses pontos por panela, perdendo dinheiro, rasgando simplesmente dinheiro. Porque quando você deixa pontos expirar, ou quando você troca os seus pontos por produtos, o que é que acontece? Você está literalmente pegando várias notas de 100 reais aqui e rasgando, que eu não vou fazer, que eu não sou louco, né? Mas é isso que você faz, tá? Para quem é aluno do Mais Viagem, Mais Dinheiro, por exemplo, o que é que a gente possibilita para eles ainda? Dentro do Mais Viagem, Mais Dinheiro, que é o nosso programa de acompanhamento completo, existe dentro dele o que a gente chama de Tinder das milhas, que é nada mais nada menos do que uma ferramenta que esses alunos podem comprar e vender esses pontos em milhas. Então, se você tem pontos em milhas
e não sabe o que fazer, seja porque acumulou no programa errado, seja porque você mudou de ideia e agora quer começar a acumular em outro programa, dentro desse time das milhas, eles podem vender os pontos e as milhas entre eles e colocar o dinheiro no bolso. Por que isso é importante? Porque você não perde dinheiro. Então você vende os seus pontos lá, que você gerou no programa errado, você pode pegar aquele dinheiro e vai lá e compra as milhas mais baratas no programa certo. Então vamos supor que você estava acumulando na Latam. E aí depois você descobriu que para o destino que você quer, o programa da Azul ele é melhor. Você pode simplesmente vender os seus pontos da Latam lá dentro do Tinder das milhas, pega o dinheiro, vai lá e compra as milhas no programa de fidelidade da Azul. E aí o seu problema, ele tá resolvido. Tá certo? É isso que a gente faz muito lá dentro do Mais Viagem Mais Dinheiro, quando aqueles alunos entram no programa e já acumularam esses pontos nos programas errados. Uma outra coisa, técnicas, tá? Técnicas utilizadas, técnicas de emissões muito usadas. Primeiro, congelamento. Cara, congelamento é uma das melhores técnicas que existem quando a gente vai fazer uma boa emissão, tá? E essa, eu diria que é uma das técnicas mais usadas quando alguém se torna aluno Mais Viagem Mais Dinheiro. O que é o congelamento? Anota, tá? Anota. Congelamento de tarifa nada mais é do que a possibilidade de você emitir uma passagem mesmo que você não tenha os pontos. Trocando em miúdos, é você comprar uma passagem fiado, ou seja, você comprar sem ter dinheiro, tá? Você comprar a passagem sem ter pontos. Olha aí, ó. Olha aí a diferença de um servidor viajante, ó. E eu vou até agradecer a ele, o Fernando Romero, né? O Fernando que é aluno do Mais Viagem Mais Dinheiro, que já é um servidor viajante, respondendo a pergunta da Daiane, tá? Olha lá o que o Fernando, ó. Existem várias maneiras, ele, com o aprendizado que teve lá dentro do programa Mais Viagem Mais Dinheiro, o Fernando, que é de São José dos Campos, né, Fernando? Se não me falha a memória, é servidor do judiciário lá de São José dos Campos, São Paulo, transferiu os pontos dele para Smiles e emitiu uma passagem voando de American Airlines, tá? Tudo isso para onde? Para Flórida, tá? Ele vai para uma viagem, eu sei que ele vai para uma viagem com a família para Disney, tá? Por que ele fez isso? Porque ele tem o conhecimento, ele sabia que ele poderia enviar os pontos dele para Smiles e com os pontos da Smiles ele poderia emitir uma passagem para voar de American Airlines. Isso pode soar para você, principalmente para você que está começando agora. Ah, Léo, é muito difícil, não vou conseguir. Calma, é muito mais simples do que você pensa, tá? É muito mais simples do que você pensa. Pode estar parecendo um bicho de 7 cabeças ou algo de outro mundo, mas não é. Se você tem um direcionamento, se você tem um guia, se você tem alguém falando para você, ó, faz isso, 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 tudo isso se torna fácil. E é por isso que você não pode deixar de participar da Operação Resgate, que vai começar na segunda-feira, que é o meu treinamento prático e gratuito, porque eu vou entregar para você de mão beijada o que servidores viajantes, assim como o Fernando aqui, ó, estão fazendo todos os anos para viajar sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem. Tá? Então, se você não está inscrito, não está inscrito, ó, corre, tá? Existe tabela fixa para voos nacionais? Sim, Cristina. Sim, o exemplo que eu dei, inclusive, foi o voo nacional, tá? Para quem não sabe, eu moro em Aracaju, Sergipe, e o voo que eu dei como exemplo aí foi um voo de Aracaju para Porto Alegre, tá? Usando a tabela fixa do programa da American Airlines. Certo? Tem o Pontos do Santander, tô te ouvindo falar e não entender. Sou funcionária pública. Legal, Rosângela. Pontos do Santander valem muito dinheiro, tá? O que você precisa agora é buscar dominar a inteligência financeira em programas de fidelidade para usar esses pontos aí a seu favor. Pontos do programa Esfera são muito, mas muito valiosos, tá? Então essa tabela fixa, Jaqueline, serve para programas nacionais? Sim, Jaqueline. Sim, tá? Gostaria de visitar meus pais mais vezes, Uberlândia e BH. Jaqueline, no seu caso, talvez tabela fixa nem seria necessária, tá? Porque o Uberlândia BH, assim, o programa da Azul, ele é maravilhoso para isso que você busca. O que são pontos qualificáveis? Pontos qualificáveis, Alnise, são pontos que não podem ser usados para emitir passagens. São pontos que nós usamos simplesmente para subir de rota. Desculpa, para subir de status dentro do programa de fidelidade, para ter acesso a mais benefícios, tá? Então, pontos são diferentes de pontos qualificáveis. Pontos qualificáveis nós não usamos para emitir passagem. Eles são apenas uma contagem para a gente subir de status dentro dos programas de fidelidade. Aí o Carlos, ó, eu acho que o Carlos chegou no meio do caminho. Tem uns 50 mil pontos na Livelo. Qual a melhor opção para transformar em milhas? Não existe melhor opção, Carlos. Quem vai definir qual é a melhor opção é justamente a Roma que você quer viajar.
são os destinos que você quer viajar, porque são eles que vão fazer você definir a estratégia para encontrar o melhor programa de fidelidade de companhia aérea. A partir do momento que você define o melhor programa de fidelidade para aquelas viagens que você quer fazer, aí sim você vai transferir os pontos da Livelo para o melhor programa de fidelidade de companhia aérea, tá? E só pra gente, e antes da gente encerrar aqui, tem mais um conteúdo importante aqui para vocês. Hoje eu vou receber a Josileide, eu não sei se ela tá aqui comigo já, a Josileide, que ela é servidora de Maceió, do estado de Alagoas, é servidora municipal lá de Maceió. Josileide, se você estiver ao vivo aqui comigo, manda um alô aí nos comentários para eu saber que você já tá aqui, tá certo? Lembra, galera, que quem tá comigo aqui desde o início, lembra que todo dia a gente vai receber servidores viajantes aqui ao vivo para contar um pouquinho da história deles? Pois é. Hoje é o dia da Josileide, tá? Ontem o Lucas não pôde participar, tá tudo bem. No primeiro dia a gente recebeu a Emiliana, tá? A Emiliana. Ontem o Lucas não pôde participar de última hora, hoje a gente vai receber a Josileide. Mas antes de chamar a Josileide, tem mais um ponto que é muito importante para vocês, tá? Que é explorar rotas. O que é que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer uma viagem e define que quer ir para uma cidade. Vou dar um exemplo. Tem alguém aqui que quer viajar para Disney? Para Orlando? Manda aí nos comentários. Tem alguém que quer ir para Disney? Comenta aí Disney para eu saber. Ou então, por exemplo, tem alguém que quer viajar para Gramado? Manda aqui também, ó, nos comentários, tá? Que eu vou dar alguns exemplos aí com base nisso, nessas situações. Manda aí, escreve aí, tá? Disney, escreve aí Gramado para eu saber. Tá bom? Vai lá, escreve aí. Disney. Tá, show, maravilha. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui com base na Disney, tá? Eu sou, assim, apaixonado pela Disney, é um destino que se eu puder eu vou todos os anos. Gosto muito de Gramado também, já fui 4 vezes aí pra Gramado, mas pra Disney, assim, poxa, eu sou hiper mega apaixonado. Não à toa, acabei de passar, quem acompanha aí o meu Instagram, viu que eu passei 16 dias agora lá na Disney com a minha família. Mas o que é que acontece? O que é que importa de verdade? Se você quer viajar pra Disney, a Disney fica onde? Fica em Orlando, tá? Na verdade, fica em Lake Buena Vista, que é uma cidadezinha lá de Orlando. Enfim, Orlando, tá? A Disney fica lá em Orlando. Os parques da Disney, os parques da Universal ficam ali na região de Orlando. E aí, aquele servidor que não tem conhecimento em inteligência financeira em programas de fidelidade, o que é que na maioria das vezes ele vai fazer? Ele vai pesquisar uma passagem para Orlando. Faz sentido? Se você quer ir para Disney, se você quer ir a Disney fica em Orlando, para onde é que você vai buscar uma passagem? Você vai buscar uma passagem para Orlando. Certo? Sim, certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá. Eu preciso da interação de vocês agora. Josileide, enquanto isso, ó, você pode clicar aqui, ó, nessa câmerazinha que tem aqui, já clique e já solicita a sua participação que eu já te chamo. Tá bom? Eu já te chamo. Então o que acontece? Você quer viajar para Disney, para Orlando? Qual é a primeira coisa que todo mundo faz? Buscar uma passagem para Orlando. E isso não é você. É todo mundo. É todo mundo. 97% dos servidores fazem isso. Vão lá, buscam uma passagem para Orlando. E aí imagina, se todo mundo pesquisa uma passagem para Orlando, a demanda para Orlando ela é muito maior. Certo? O que é que acontece com os preços? Absurdamente maiores. Só que, se você não usa, por exemplo, uma ferramenta como Flight Connections para explorar as rotas, provavelmente você não sabe que pertinho de Orlando existem pelo menos 3 outros aeroportos. Existe o aeroporto de Tampa, existe o aeroporto de Fort Lauderdale, existe o aeroporto de Miami, que ficam ali em um raio de menos de 300 quilômetros. Que na maioria das vezes é muito, mas muito mais barato, mesmo em pontos, mesmo em milhas. Então não é incomum, por exemplo, você encontrar passagens para Fort Lauderdale, que fica a 250 quilômetros mais ou menos ali de Orlando, por 50 mil milhas da Azul. Aí você vai lá, tá pesquisando a passagem para Orlando, tá encontrando passagem de 120, 150 mil. Quando esse mesmo valor poderia emitir passagem para 3 pessoas, por exemplo, para Fort Lauderdale, que é do lado. Quer um outro exemplo? Gramado. Você quer viajar para Gramado? Você vai precisar passagem para onde? Vamos lá. Quero saber de vocês agora. Quem já viajou ou quem quer viajar para Gramado, você vai precisar passagem para onde?
Já vou dar uma dica para vocês. Gramado não tem aeroporto, tá? Gramado não tem aeroporto. Então não pode ser para Gramado. Vamos lá, para onde você precisaria passagem? Clarice respondeu, a Cássia. É uma brincadeira aqui agora de geografia, né, gente? Olha lá, Clarice Porto Alegre, a Cássia Porto Alegre, a Renata Porto Alegre, a Bília Porto Alegre. O Guto também, Poá, Porto Alegre. Olha aí, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Por que isso acontece? Por que isso? Porque é o que a grande maioria das pessoas enxerga, só enxerga Porto Alegre. Mas se eu te falasse que existe um aeroporto muito mais próximo de Gramado do que Porto Alegre, que existe o aeroporto de Caxias do Sul, que é mais perto de Gramado do que de Porto Alegre. E que passagens, muitas vezes, para o aeroporto de Caxias, mesmo em milhas, vai ser mais barato do que para Porto Alegre. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? Vamos mais uma? Para a gente encerrar essa parte da exploração de rotas. Léo, como é que eu estudo sobre rotas? O estudo sobre rotas faz parte da inteligência financeira em programas de fidelidade. Aquele servidor leigo, aquela servidora leiga, quando escuta muitas vezes programa de fidelidade, o que é que ele pensa? Ah, é acumular pontos e milhas. Aí é aquele servidor que vai lá começar a acumular pontos e milhas e não consegue fazer uma única viagem. Porque ele não sabe usar as técnicas, ele não sabe explorar rotas, ele não sabe a diferença entre as tabelas, não sabe a diferença entre programas, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. E é por isso que não tem resultado. Gente, na vida não tem segredo. Ou você estuda, ou você busca conhecimento, ou você continua do mesmo jeito. Vamos pra gente finalizar aqui esses exemplos? Quem aqui quer viajar para o Nordeste? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá, para Pipa, Rio Grande do Norte. Quem não conhece Pipa, cara, não sabe o que tá perdendo, tá? Um dos destinos mais bonitos do Brasil. Sou apaixonado por Pipa. Maravilhoso. Vamos dar outro. Maragogi. Tem alguém que quer viajar para Maragogi, Alagoas? Tem alguém aqui que quer viajar para Maragogi? Sim ou não? E aí vamos lá. Só para a gente encerrar, tá? Para não ficar longo. Quer viajar para Maragogi? Para onde é que você buscaria passagem? Vamos lá. Você quer viajar para Maragogi? Para onde é que você buscaria uma passagem? Responde aí para mim. Maragogi, para quem não sabe, fica em Alagoas, tá? No estado de Alagoas. Vocês sabem? Onde é que vocês buscariam? A maioria das pessoas buscaria para Maceió. E é lógico, né? Parece ser lógico. Por quê? Poxa, Maragogi fica em Alagoas. Qual é a capital de Alagoas? Maceió. Faz total sentido. Faz total sentido. Só que, se você vai no mapa, você descobre que o aeroporto de Recife, ele é tão próximo de Maragogi quanto Maceió. E voar para Recife vai deixar sua viagem, muitas vezes, muito mais barata do que para Maceió. Pipa. Pipa é tão próximo de... Pipa fica no Rio Grande do Norte. Qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Todo mundo sabe disso. Mas poucas pessoas estudam rotas e percebem que o aeroporto de João Pessoa é tão perto quanto. O que é isso, gente? Quando você entende sobre rotas, você está ampliando o seu leque de opções. Quanto mais opções você tem, maior é a possibilidade de você encontrar tarifas mais baratas. Vou dar o último exemplo para a gente encerrar. Quem sonha em viajar para Paris? Quem sonha em viajar para Paris? Manda aí. Escreve aí Paris. E o Gucci aí falou uma coisa bem interessante. A estrada de Recife é melhor, de verdade. Bem melhor mesmo. Tá? Bem melhor mesmo. Tá? Então vamos lá, ó. Paris. A Abelha, a Anne, Rosângela, o Reinaldo. Pronto, vamos lá. Todo mundo quer viajar para Paris. Né? Amo Paris. Tem muita gente que não gosta de Paris. Eu amo Paris. Tá? Eu amo Paris. Estive agora em 2024 lá. Em 2024 tava lá. Eu amo Paris. Mas quando a gente pensa em Paris, poucas pessoas sabem que Paris tem 3 aeroportos. Paris tem 3 aeroportos.
Só que a grande maioria das pessoas, até mesmo, e aqui eu vou abrir uma verdade para vocês, até mesmo agente de viagens, não sabem disso, tá? Mas você vai lá precisar uma passagem, os próprios agentes de viagem vão precisar uma passagem, pesquisa passagem para onde? Para o principal aeroporto só, que é o CDG, Charles de Gaulle, que é o principal aeroporto de Paris. Só que Paris tem outros dois aeroportos. Dois aeroportos, que tornam muitas vezes a viagem muito mais barata. Por exemplo, o aeroporto de Orly, que inclusive a Azul faz voos direto para lá, de Campinas. E que nós encontramos tarifas muito baratas, que eu já fui inclusive nesse voo em classe executiva. Então, gente, o que é que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Inteligência financeira em programa de fidelidade é muito mais do que simplesmente acumular pontos. Se você ainda não acumula pontos, está tudo bem. O seu principal objetivo no início vai ser acumular esses pontos. E você vai perceber que é a parte mais fácil. Durante a operação resgate, você vai perceber que depois da operação resgate, você já vai começar a acumular milhares de pontos e milhas todos os meses. Pode me cobrar. Pode me cobrar. E aí, o que você vai fazer com esses pontos? Aí é problema seu. Aí você vai definir se você quer vender esses pontos para gerar renda extra. Eu julgo não ser o melhor uso desses pontos. Pontos, para mim, o melhor uso é viajar. É realizar sonho, é criar memória, é criar experiência com a sua família. É algo que vai ficar pro resto da vida. Esse que eu julgo ser o melhor uso desses pontos. Então, se você que está aqui comigo não está inscrito, não está inscrita na Operação Resgate, cara, desculpa, mas é um caso que não tem solução, tá? É um caso que não tem solução. Mas para você que está comprometido, para você que está comprometida, que quer de fato mudar a sua história, mudar suas viagens e a história da sua família, e quando eu falo história de sua família, eu não estou exagerando, porque eu sei quantas viagens mudam a história das famílias. Hoje, eu já formei mais de 4.500 servidores viajantes, que são servidores que viajam o Brasil e o mundo, sem pagar pela passagem e hospedagem. Servidores que muitas vezes conseguiam fazer uma única viagem durante o ano, e hoje conseguem fazer 3, 4, 5 viagens por ano. Eu sei quando isso mudou a vida deles, a história da família deles. Vou receber aqui agora a Josileide, que é aluna do nosso programa de acompanhamento Mais Viagem, Mais Dinheiro. Ela que é servidora, hoje servidora viajante, para contar um pouquinho da história dela. Boa noite, Josileide, tudo bem com você? Boa noite, tô bem, graças a Deus. Que legal, de onde você fala? Conta aí pra galera. Maceió, moro em Maceió, Maceió, minha sereia. E aí? servidora pública da Administração Municipal da Saúde, né? Trabalho em posto de saúde, 8 horas, né? De segunda a sexta, e realmente eu quase que nem tenho tempo, né? Só final de semana ou feriadões, né? Para viajar. Que Mas legal. Mas me conta aí como é que uma servidora pública municipal da saúde, como é que você enxergava as viagens até um ano atrás, antes de entrar, mas antes de conhecer a inteligência financeira em programas de fidelidade? Você era uma servidora que já tinha o costume de viajar? Se já viajava quantas vezes por ano? Como é que eram as suas viagens até ali? costumo viajar, sim, umas 2 vezes no ano, mas sempre para perto, né? No máximo, já fui para Fortaleza, visitar a minha irmã e João Pessoa. Né? Já fui até Gramado também, mas sempre viagem de carro. De carro? Você foi para Gramado de carro? Sim, Caramba! Sério? Você cruzou o Brasil praticamente inteiro até Gramado. Quantos dias de viagem? ao todo que a gente foi parando, dormia, ia passeando, né? Foram 20 dias indo e voltando. Caramba, que coragem. Parabéns. Foi. Parabéns de verdade. Tá? E como é que você enxergava? Como foi que você me conheceu? Quando você ouviu a primeira vez o Léo do nada, servidor viajante, aparecer na sua frente e falar sobre inteligência financeira em programas de fidelidade? Como é que aquilo soava para você? Eu sempre ouvi falar, né, em milhas. Eu acho que como todo mundo leigo, né, nesse assunto, vê milhas como uma coisa assim que, será que é verdade isso? Ou é só para quem realmente tem dinheiro e gasta muito em cartão de crédito? Então, era isso que eu pensava. Né? Aí ele conheci no Instagram, né, mexendo, apareceu aí, eu digo, servidor público. Ah, peraí, vou ver. Aí eu vi credibilidade, né, no curso, né, fui assistindo as lives gratuitas, e aí digo, não, agora esse eu vou fazer o curso, realmente. Eu quero aprender, eu quero me aprofundar no assunto. E Mas aí, e me conta, e depois que você participou de um treinamento, né, gratuito,
E depois disso, o que é que mudou para você? O que é que você já conseguiu de lá para cá? Tem quanto tempo que você entrou no nosso programa? Só para eu ter uma ideia aqui. Vai fazer um ano agora em julho. Um ano agora, em junho. E de lá para cá, o que é que você já conseguiu conquistar? De lá para cá, primeira, assim, comecei a juntar milhas na Livelo, né? Foi um dos primeiros programas que logo no início é o que você mais, né? Deixa bem óbvio pra gente começar a juntar milhas. Aí baixei a Livelo, entrei no programa da Azul, da Smile e comecei, né, a fazer minhas compras online e comecei a juntar as milhas. E assim, o meu sonho era conhecer a Itália. Só que eu sabia que se eu fosse esperar juntar as milhas, eu achava que ia demorar demais. Mas aí eu ganhei foi um presente do meu filho, mas com um conhecimento também que eu já fui repassando da questão das milhas, como juntar e tal. Ele não me revelou quanto gastou de milhas, mas nós viajamos, né? Foram 7 dias, conhecendo uma tripa europeia. Eu amei esse presente, Você colocou ele para estudar? um pouquinho, mas assim, foi ótima experiência. E depois nós fomos para Campos de Jordão. Aí essa eu já consegui com as minhas próprias milhas. A minha, tanto eu com as dele, né? Eu com as minhas. Então, assim, isso já me deixou muito feliz. Porque, embora eu não tenha muito tempo para estudar, me aprofundar mais, mas um pouco do conhecimento que eu já adquiri até agora já me ajudou muito, né? Porque eu já conheci lugares que eu nem imaginava que ia conhecer esse ano. E Caramba, agora foi, você foi para Roma? fui. Fui Foi lá para ver o Roma. Papa? Mais uma, olha, que interessante. Na segunda-feira eu recebi uma aqui também que foi para Roma, que inclusive viu o Papa lá no primeiro dia, né? Que É, massa. e em novembro do ano passado eu também tive, assim, é de arrepiar, eu fico até arrepiado quando eu falo, que em novembro do ano passado também tive essa oportunidade, né, de ir ao Vaticano, de conhecer o Papa Francisco ainda, na época era, eu digamos que era um sonho ainda que eu tinha guardado, que eu queria conhecer um Papa, e não era qualquer Papa, eu queria conhecer o Papa Francisco, né, e a inteligência financeira em programas de fidelidade proporcionou isso. Mas me diz, então você tinha o sentimento de que essa coisa toda de programas de fidelidade, de pontos de milhas, era só para quem gastava muito no cartão de crédito, para quem ganhava muito. E qual foi a realidade, então, que você encontrou? Não, a realidade é que realmente é uma coisa se torna fácil quando a gente começa a ter o conhecimento, né? Eu vi que é possível. É, é tanto que não só para o servidor público, né? Até para o CLT, se tiver esse conhecimento, vai viajar muito, né? Muito mais. É, eu acho assim que é muito interessante a turma que está assistindo. Eu dou o maior incentivo a participar, a comprar o curso, entrar nas aulas e assistir realmente. Quem tiver tempo para se dedicar, melhor ainda. Né? O pouco tempo que eu tenho, eu estou sempre dando uma estudada no assunto, mas é ótimo, eu amei, estou amando. Sem falar, né, que as aulas, não apenas da Operação Resgate, né, e principalmente também do programa Mais Viagem Mais Dinheiro, são aulas curtas, diretas e objetivas, né? Então, quem vai participar, inclusive, da Operação Resgate, isso daqui já é um recado que eu dou para quem está nos assistindo agora. Cara, já separa ali uma horinha do seu dia que vai ser o suficiente para você participar das aulas gravadas, participar também nos dias que acontecerem também os plantões ao vivo, porque vai ter plantão ao vivo de dúvidas e vocês não podem perder por nada, tá certo? E, Josileide, qual o sentimento, ou se você pudesse definir suas viagens antes e depois de começar a aplicar inteligência financeira em programas de fidelidade, como é que você definiria? Qual era a palavra ou a frase que você utilizaria para definir isso que você está vivendo a partir de agora? Gratidão, porque assim, eu sou grata pelo conhecimento, né, que você tem repassado. Sou muito grata por ter a oportunidade, né? Porque são oportunidades que a gente não pode perder realmente do aprendizado. Então, é gratidão. Agradeço, mas ao mesmo tempo, eu sempre costumo aqui, quando eu converso com algum aluno, falar, né? Eu acho que é muito mais mérito seu, muito mais mérito de vocês do que nosso.
Porque no final das contas, a gente está aqui apenas para servir de guia, para servir como um norte, para dar toda a orientação. Mas o que define quem tem resultado e quem não tem resultado é justamente aquilo que vocês têm, vocês que é o comprometimento. Porque imagina, hoje a gente vive um cenário no Brasil de 12 milhões de servidores públicos. 12 milhões. Desses 12 milhões, temos 4.500 que são servidores viajantes. O que é que diferencia? Esses 12 milhões têm ou podem ter acesso à inteligência financeira em programas de fidelidade. Esses 12 milhões podem ou têm acesso ao Instagram, por exemplo, podem ter acesso ao projeto Servidor Viajante. Mas o que diferencia você e esses 4.500 servidores viajantes de todo o Brasil, que já estão viajando mais de 3 vezes por ano, sem pagar pela passagem e até mesmo por hospedagem, é justamente o comprometimento. Não sou eu, não é o nosso programa, é óbvio. A gente entende o nosso papel e a gente está aqui para isso, Você para dá o ajudar vocês, para guiar vocês, para dar um norte. Mas o que define de verdade se você vai viajar ou não, se você vai se tornar um servidor viajante ou não, é o seu comprometimento. Então, assim, não é demagogia, tá? Até, mais uma vez, até o óbvio que eu tô falando, mas o que muda de verdade é aquele primeiro passo que você decidiu dar lá atrás. Porque hoje, só pra você ter uma ideia, hoje o nosso Instagram, ele impacta mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas por mês. Depende aí mês a mês, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então, entre 3 a 4 milhões de pessoas todos os meses têm acesso ao nosso conteúdo. Elas têm a possibilidade de aprender um pouco mais. Elas têm a possibilidade de dar o primeiro passo. Mas a grande maioria não dá. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Então, são aqueles que decidem dar o primeiro passo, como você, são aqueles que se comprometem, que vão adiante e que viajam muito mais. Como a Aline também, ó. A Aline aqui, ó. Esse ano já fiz Recife, Rio e ainda vai viajar para Jericoacoara, usando os pontos e as milhas. O povo acha que ela é rica, tá? O povo acha que ela é rica. E é esse sentimento. Isso daí deve acontecer com você também. Deve estar acontecendo. E aí você me conta. Nossa, da viagem, a colega do trabalho, é amiga rica, você agora é amiga rica. Tá vendo? E isso acontece. E eu já vou adiantar para todo mundo que tá aqui, tá? Isso vai acontecer com vocês também, se vocês se comprometerem. Porque quando vocês começarem a viajar, vocês começarem a viajar mais com a família de vocês, vão lá para Disney, como muitos de vocês comentaram aí, para Paris, seja lá para onde for, as pessoas aí em volta vão ligar o alerta. Poxa, o que é que a Josileide tá fazendo agora? Será que ela tá com um negócio aí por trás? De onde é que ela tá tirando esse dinheiro aí para viajar? Porque ela é servidora igual a mim, ela ganha a mesma coisa que eu. Como é que ela tá fazendo isso? O que foi que ela aprendeu? Não é É, verdade? Isso acontece. E eu gosto de falar muito disso, porque eu vou confidenciar algo aqui para vocês. Eu acho que eu já falei umas 2 vezes sobre isso. A origem do nosso projeto, Servidor Viajante, tem um pezinho numa história como essa. Porque no momento que eu comecei a aplicar a inteligência financeira lá atrás, em 2018, e eu comecei a viajar muito mais do que outros colegas, isso chamava a atenção, não apenas dos colegas, mas também das pessoas da família. E começavam a se perguntar, poxa, o que é que o Leonardo está fazendo? Por que da noite pro dia ele começou a fazer 2 viagens pro exterior por ano, 3 viagens pro exterior, viaja bastante e tal, e isso chamava a atenção das pessoas. Então, outros colegas do setor, de outros setores, vinham até mim questionar, eles perguntavam mesmo, poxa, o que é que você está fazendo? Tu aprendeu? E aí eu comecei a ensinar é esses a que servidores. você viu comigo. Eu comecei a ensinar esses servidores mais próximos. E foi aí, a galera começou a me chamar de servidor viajante. Então, esse foi um apelido, foi uma alcunha que não veio de mim, que veio de outras pessoas. Olha ali, o servidor viajante, o servidor que está ensinando a gente agora a viajar mais. Foi quando a gente despertou. E por que não ensinar muito além do nosso setor, muito além aqui do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de Sergipe, que é onde eu trabalho hoje, né? E foi disso, de uma pequena ação como essa, que hoje o nosso projeto aí se tornou gigantesco, que hoje já ajudou mais de 4.500 servidores públicos a se tornarem servidores viajantes. E é isso, a gente continua aí. Tem você hoje como uma servidora viajante aí que está tendo excelentes resultados. Então, mais uma vez, eu queria te parabenizar, tá? Obrigada. Agradecer por aparecer aqui. Eu sei que não é fácil para vocês. Para a maioria de vocês, é a primeira vez que vocês botam a cara ao vivo, tá? Então, obrigado por vir aqui contar um pouquinho dessa história da Servidora Pública Municipal da Saúde lá de Maceió. Maceió que eu amo, você sabe disso, né? Quem me conhece aqui, às vezes, você sabe como Maceió, estava em Maceió agora, mês passado. Diria que é a capital que tem a praia mais bonita do Brasil. E É, assim, nem precisa discutir, tá, galera? É algo assim incontestável.
né? É incontestável. Maceió tem a praia mais bonita do Brasil. E agradecer de verdade por você ter participado aqui, contado aí, mesmo que de forma breve, um pouquinho da Nada, sua história, eu que agradeço. Estou muito viu? grata. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Te vejo em breve. Hoje a gente encerra a live 3 dessa série de aquecimento, tá? Amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã a gente vai falar sobre cartões de crédito. Quais os cartões o servidor precisa para ter os primeiros resultados, para poder viajar mais com a família, sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem. Então não perca, tá certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.